Olá, meus irmãos, minhas irmãs, a todos os amigos ouvintes, a paz do Senhor. Estamos iniciando aqui a primeira lição da Escola Dominical, o segundo trimestre das lições bíblicas da Escola Dominical. Nesse trimestre estaremos aprendendo a respeito dos valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo, né? Uma lição aí com o autor, o pastor Osiel Gomes, ali de São Luís do Maranhão, e estaremos estudando diversos ensinamentos a respeito dos valores cristãos tão importantes, né, na nossa sociedade atual. E na lição de hoje, a lição de número 1, estaremos estudando a lição por título O Sermão do Monte, o caráter do Reino de Deus. Então, para os irmãos que ainda não adquiriram, né, a lição, estou aqui com ela no formato digital, né, as lições bíblicas da CPAD elas podem ser adquiridas tanto no formato impresso como no formato digital, e aí no formato impresso tem diversos modos, né? Tem ela de forma ampliada, tem ela do tamanho normal, tem ela em capa dura, e aqui no formato digital, né? Aqui a lição bíblica no formato digital, que também pode ser adquirida. Essa é a lição desse trimestre, que os irmãos podem estar aí adquirindo, né, os amados ouvintes, para aprender mais a respeito da palavra de Deus, né? Toda semana estaremos aqui postando um vídeo, comentando cada uma das lições, né, trazendo aqui alguns subsídios enriquecedores, né? Tanto para aqueles que vão acompanhar no domingo a escola dominical, como também para aqueles que chegarem depois e quiserem aprender algo aí da parte de Deus. Então hoje na lição 1 estaremos iniciando, né, as lições, elas vão de 1 até a 13, né? Então são 13 finais de semana, 13 domingos em que elas são estudadas, e a cada semana aprendemos algo novo, aprendemos algum tópico, e quando chega na 13ª lição, ali é concluído, né? É concluído o trimestre, né? Todas aquelas lições que foram aprendidas, elas vão ser relembradas, né? E trazendo ali a moral, né, da história, o que é que aquela revista ela quis apresentar para nós. Então, a primeira lição de hoje estaremos aprendendo a respeito do Sermão do Monte, o caráter do Reino de Deus. O texto áureo, né, aqui da lição diz: Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriares e perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Mateus capítulo 5, versículo 11. Né? Interessante aqui é que o autor Mateus, né, aqui do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele não diz que aquelas pessoas estão sendo ali perseguidas por um motivo qualquer, né? Não é perseguida porque fez algo de errado, né? Perseguida por causa do próprio Senhor Jesus. Ele diz por minha causa, né? Então não é por um motivo qualquer. Na verdade prática, diz assim: o Sermão do Monte revela a ética do reino de Deus, que forma o caráter do cristão, para quem deseja ser chamado discípulo de Jesus. Não há alternativa senão praticá-lo. Então aqui, né, como na própria verdade prática já está dizendo, né, o Sermão do Monte ele vai revelar a ética do reino de Deus, né? Então, na sociedade de hoje em dia, o que a gente está vendo, na verdade, é uma sociedade em que há uma degradação dos valores morais, uma inversão de valores, né? Aquilo que as pessoas têm por certo, em determinado momento aquilo foi tido como algo errado. Então as pessoas estão invertendo os valores, estão degradando os valores morais, né? E alguns dizem até, né, que essas questões morais aí, elas são apenas de cunho religioso. Não, isso aí não tem nada a ver, isso daí é porque tal religião é que diz isso. Mas na verdade não é bem assim, né? Eles têm a sua própria visão, né, do que é certo e do que é errado. E por dizerem que aquilo ali é de cunho religioso ou até mesmo um pensamento individual de alguém, eles pedem para que a pessoa ela não fale a respeito daquilo, pedem que aquela pessoa ela se contenha, guarde aquilo para si, né? E outros até mesmo vêm com uma
ética moderna, né? A ética, na verdade, é o conjunto, né, de valores morais de uma sociedade, né? E eles vêm com essa ética, uma perspectiva moderna, né, determinando aí, né, que esses valores morais ditados aí que os pastores pregam, que os irmãos pregam, que alguns cristãos falam, são apenas aí questões religiosas. Isso de nada serve para a sociedade atual, né? Então eles têm essa sua própria visão, né? Então dessa forma o que a gente acaba tendo aí é uma sociedade, né, distorcida, né, com distorções aí graves, né, no convívio social. E nesse contexto aí é que a gente vem trazendo, né, essa lição da Escola Bíblica Dominical com o Sermão do Monte, trazendo diversos valores cristãos, diversos valores morais, né, da palavra de Deus para nós, nesses dias em que as pessoas tanto distorcem os valores, né? Então, aqui o texto, né, da leitura bíblica em classe, né, a lição ela é toda bem arrumada, né, o currículo da Escola Dominical da CPAD, né, ele é bem organizado, né, tem diversas lições, lições dos adultos, lições dos jovens, lições juvenis, lições dos adolescentes, né, para a criança, até para o maternal, berçário, tem aí revistas da Escola Dominical, né. Então, o que estamos estudando aqui, essa lição, é a lição dos adultos da Escola Dominical, né? Essa lição do Sermão do Monte. E aí ela traz também aqui algumas leituras diárias, né? O irmão, quando adquirir a sua lição, ou já tiver ela em mãos aí, pode também fazer a leitura desses versículos. A gente não vai fazer aqui por questão mesmo de tempo, mas o irmão pode estar fazendo aí a leitura desses versículos, né? Para que possa complementar o estudo. E aqui a leitura bíblica em classe, né? Que é a leitura que é lida no domingo, né, na hora da escola dominical. Ela se encontra em Mateus, no capítulo 5, do versículo 1 ao 12, que é justamente o início do Sermão do Monte, né, quando Jesus inicia ali e fala das bem-aventuranças. Então, os irmãos que quiserem acompanhar, abram aí, né, as suas Bíblias ou as suas revistas em Mateus, no capítulo 5, no versículo 1 ao 12, que diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O versículo 7 diz: Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O versículo 10 diz: Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. E o versículo 12, para concluir, diz: Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém. Então, aqui é a leitura bíblica em classe, né? Então, toda essa lição de número 1, ela é discorrida, né, em torno desse texto, né? O texto das bem-aventuranças, né? A lição, ela traz aqui alguns objetivos, né? Os objetivos, eles acompanham os tópicos. A lição, ela é dividida, essa lição número 1, em 3 tópicos, né? E cada um dos tópicos tem o seu objetivo. O tópico 1, por exemplo, tem como objetivo analisar a estrutura do Sermão do Monte. O tópico 2, nós iremos correlacionar as bem-aventuranças com o caráter cristão. E o tópico 3, afirmar a bem-aventurança
do cristão. Então, nós iremos aqui, né, falar de cada um desses tópicos e os pontos que contém cada um desses tópicos e a gente vai no final ver se a gente conseguiu alcançar o nosso objetivo, né, que é o objetivo de cada tópico, né? E no final iremos trazer a conclusão, né, concluir a respeito, né, daquilo que nós estamos estudando, né? Então aqui ele traz uma introdução. Primeiro vamos falar a palavra-chave que ele traz aqui é beatitude, né? E a gente vai ver bem o que é essa beatitude, né? Aqui no tópico seguinte, né? A respeito, né, das beatitudes. E aqui na introdução ele diz: o tema desse trimestre é o Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, considerado a alma do Evangelho. O ensino que Jesus transmitiu no monte se destaca pela sua dimensão prática e revela a essência de um verdadeiro seguidor de Cristo, né? Aqui a gente já vê o autor da lição, ele falando que o Sermão do Monte ele é, na verdade, a alma do Evangelho. O que é que isso quer dizer, irmão? O que é que quer dizer que ele é a alma do Evangelho, né? Quer dizer que ali ele está transmitindo o que o Evangelho de Cristo quer dizer. Né? Várias pessoas, né, personalidades que passaram aqui pela Terra e leram o Sermão do Monte, eles destacaram a importância dos valores morais trazidos ali pelo Sermão do Monte. Mahatma Gandhi, por exemplo, foi um deles. Ele disse que, né, apesar de não ser cristão, de ser hindu, ele falou ali que se todos os livros do mundo se perdessem, mas o Sermão do Monte permanecesse, né, nada se perderia. Ou seja, ele ressalta a importância do Sermão do Monte, né, transmitindo valores morais para a sociedade. Então ele é a alma do Evangelho. O Sermão do Monte, na verdade, ali a gente vai ver o modo de lidar, né, do homem para com Deus e também para com o próprio homem, que é o que o autor diz aqui. Ó, ao longo do trimestre, veremos que o Sermão do Monte traz um ensinamento que, em um primeiro instante, volta-se plenamente para Deus, né? Ou seja, do homem para com Deus. E, no outro, revela o lado ético do divino reino, amar o próximo, né? Amar o meu semelhante, amar o meu próximo, ou seja, de homem para homem, né? Então, no Sermão do Monte, a gente vai aprender a lidar tanto nesse relacionamento com Deus, como também no relacionamento de homem para com o homem. Esses dois momentos, né, perfazem os pilares da vida cristã. Assim, o Sermão do Monte é um convite para praticar o que Jesus ensinou, né? Então, aqui no Sermão do Monte, né, a gente vai ver isso daqui. Como eu estava falando, né, na sociedade atual, a gente tem aí diversas visões de mundo, né? Às vezes, cada pessoa ela tem uma visão do que é certo e do que é errado. E aí é diferente do que o seu vizinho pensa, é diferente do que o outro vizinho do outro lado pensa. Cada um com a sua visão do que é certo e do que é errado, e às vezes envolvendo questões políticas até aí no meio, né? Infelizmente. E aí deixam o evangelho de lado, mas o que a gente observa, na verdade, é que a palavra de Deus, ela é imutável. Portanto, né, então aí a ética cristã, ela também é imutável. Ela não muda com o tempo. Então, esse mesmo ensinamento que Jesus trouxe aí há quase 2000 anos atrás, ele é válido para hoje. Ele não muda também de lugar para lugar. Se você está aqui no Brasil, a ética cristã ela é a mesma se você estiver lá na Europa, em algum país europeu, se você estiver lá no Iraque, estiver no Irã, né? Países onde há aí até uma perseguição, mas a ética cristã, ela é imutável. Ela permanece para sempre. E aí é onde a gente vê, né? Na ética cristã, nos valores morais cristãos, mostrados ali no Sermão do Monte, né? Como o homem vai lidar, né? Tanto para com Deus, como também para com o seu próximo. Então aqui no primeiro ponto, a gente vai ver a estrutura do Sermão do Monte. E no primeiro ponto do primeiro tópico, né, a gente vai ver por que Sermão do Monte. Então por que esse nome, Sermão do Monte, né? E aqui o autor continua dizendo, na introdução do capítulo 5 de Mateus, os 2 primeiros versículos, né, anuncia o título do Sermão do Monte. De acordo com Mateus, capítulo 8, versículo 1 e 5,
e Lucas, no capítulo 7, versículo 1, que é o livro, né, o evangelho aí de Lucas, né, que vai trazer em paralelo, né, o sermão do monte, lá em Lucas, né, o sermão chamado Sermão da Planície, a gente vai falar um pouco daqui a pouco a respeito disso. É inadmissível que esse monte estivesse perto de Cafarnaum. Né? É admissível, na verdade, que esse monte estivesse perto de Cafarnaum. Geograficamente, disse que ele estava situado ali a 6,5 km a oeste do Mar da Galileia e 13 quilômetros a sudoeste de Cafarnaum, né? Próximo ali de Cafarnaum. Né? O que ele está trazendo aqui, situando mais ou menos onde é que Jesus estava, né? De acordo com o relato anterior ali no Evangelho de Mateus, onde é que Jesus estava posicionado, para mostrar mais ou menos onde é que ficava esse monte, porque na verdade a gente não sabe que monte era esse. A gente não sabe qual o nome desse monte, né? Mas aqui mais para situar mais ou menos onde é que Jesus estava, mostrando que é uma região um pouco mais distante da Judéia, por exemplo, que era uma região onde havia mais pessoas, né? Então era uma região mais abandonada, né? Possivelmente ali uma região onde as pessoas até passavam por mais necessidades, né? Então foi ali que Jesus iniciou ali a anunciar o evangelho, né? Através do Sermão do Monte. Então no Sermão do Monte, né? no monte, na verdade, do sermão, né? Nosso Senhor se assentou e ensinou a seus discípulos, né? E aí algumas pessoas, né? Às vezes falam, mas por que lá em Lucas diz que ele desceu e chegou num local plano, né? E aí lá em Mateus diz que ele foi para uma montanha, né? O que é diferente nisso, né? E alguns às vezes vêm e falam, não, mas porque ele subiu e ficou num local plano ali, ensinando aquelas pessoas, aos seus discípulos. Outros dizem que ele estava subindo e descendo, né? E aí, nesse meio tempo, ele ia ali ensinando, né? Mas o que vale aqui para nós, né, entendermos, é que, na verdade, Jesus estava trazendo diversos ensinamentos. E os ensinamentos que Jesus trouxe no Sermão do Monte são o que vale para nós. É isso que é válido, é a isso que nós devemos nos ater, né? A palavra de Deus, em nenhum momento, ela vai estar se contradizendo nisso daí. Na verdade, ele poderia subir, chegar no local plano, ou estar subindo e descendo, mas o que vale para nós aqui são os ensinamentos que Jesus trouxe no Sermão do Monte. E aqui no ponto 2 do tópico 1, ele continua a estrutura do Sermão do Monte. E aí o autor diz, para alguns estudiosos, o Sermão do Monte se fundamenta na narrativa que começa em Mateus, no capítulo 1, né, dos versículos 4 ao 16, e aí o desdobramento dela envolve a genealogia de Jesus e os 7 cumprimentos proféticos que aparecem nesse evangelho, né? Então o autor está mostrando que houve ali uma preparação para que o evangelho lhe fosse apresentado, né? Houveram acontecimentos, né, antes ali do Sermão do Monte, antes de Jesus trazer aqueles ensinamentos, houve toda uma preparação, houveram diversos acontecimentos que prepararam a chegada ali dessa palavra de Jesus. E aí ele elenca aqui, né, alguns acontecimentos, como Emanuel, né, no capítulo 1, versículo 23 de Mateus, né, a apresentação de Jesus, o seu nascimento em Belém, o chamado dele ali no Egito, e aqui o autor ele traz as referências bíblicas, né? O choro de Raquel, né? O chamado de Nazareno, né? Ele passou a ser chamado de Nazareno, e tudo isso mostrando, né, profecias que haviam no Antigo Testamento, né? Profecias que haviam no Antigo Testamento e que se cumpriram no Novo Testamento. Então, mostrando que Jesus ele não veio em vão. Ele veio debaixo de diversas profecias. Deus anunciou ao seu povo que enviaria o Messias prometido, e ele veio, e ele trouxe os ensinamentos. Ele trouxe as boas novas, ele trouxe o Evangelho. E a alma do Evangelho, como a gente viu aqui, é o Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte. Então aqui ele fala João Batista, uma voz no deserto, e uma grande luz, né, ali, que veio para iluminar. Assim, toda essa estrutura precede os 5 grandes discursos do Sermão do Monte, que a gente vai estudar, né, ao longo do trimestre, né? Aqui o primeiro, as bem-aventuranças, né? A gente leu aqui os versículos hoje, Mateus 5, do 3 ao 12. Sal e luz, né? A igreja como sal e luz do mundo, seus discípulos ali seriam sal e luz do mundo.
O terceiro, Jesus é o cumprimento da lei, né? Ou seja, ele está mostrando justamente, ele mostrou que tem um aporte, né? Que as profecias se cumpriram nele, e ele é o cumprimento da lei e dos profetas. Os atos de justiça, né? E as declarações de sabedoria, que vai aí até o capítulo de número 7. Então, a gente vê aqui diversos discursos de Jesus, ensinamentos ali para os seus discípulos. A gente está só iniciando aqui nessa lição de hoje, falando aqui das bem-aventuranças, né? E aí a gente vai falar justamente a respeito, né, dessas bem-aventuranças, iniciando, e depois daremos seguimento nas lições seguintes, falando um pouco mais a respeito do Sermão do Monte que Jesus trouxe ali. Então, como um desdobramento da narrativa messiânica do evangelista Mateus, né, o Sermão do Monte deve ser compreendido e valorizado a partir da autoridade messiânica de Jesus para chamar pessoas a viver uma vida nova no reino de Deus. Então aqui a gente deve compreender e valorizar esse Sermão do Monte a partir dessa perspectiva de que Jesus, ele chama as pessoas para viver uma nova vida no reino de Deus. É para isso que devemos anunciar o Sermão do Monte, para que as pessoas se conscientizem do que é certo e do que é errado, se conscientizem dos valores que devem ser aplicados em sua vida. Quais são os valores que eu devo aplicar em minha vida? Então, se eu me conscientizando disso, eu vou seguir a palavra de Deus, porque ali são os valores corretos, os valores cristãos. E é justamente aqui o que ele fala no ponto 3. A quem se destina o Sermão do Monte? Que é a pergunta, né? Então aqui o autor mesmo responde, ele diz: os ensinos do Sermão do Monte podem ser considerados princípios esboçados por Cristo, que revelam a verdadeira característica do seu reino messiânico. A princípio, podemos dizer que o Sermão do Monte foi direcionado aos discípulos, e ali, que a gente pode ver aqui, né, Lucas capítulo 6, versículo 10 é onde ele diz, né, e levantando ele os olhos, né, para os seus discípulos dizia: bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Então ali ele estava falando para os seus discípulos, não necessariamente os 12 apóstolos que foram separados, podiam existir ali mais pessoas, e provavelmente tinham mais pessoas ali ouvindo aquelas palavras que Jesus estava falando, né? Mas também a boa parte, né, da multidão que o ouvia, né, que acompanhava ali ele, os seus ensinamentos. Portanto, o Sermão do Monte, olha só a quem ele é destinado. É destinado a todo crente que nasceu de novo. Então, todos aqueles que almejam ser uma nova criatura, que querem nascer de novo, que querem ter uma vida nova, uma vida transformada, uma vida mudada, o Sermão do Monte é para essas pessoas, para mostrar quais são os valores cristãos, qual é a visão de Deus para o homem, que o homem deve fazer, o que é o certo, o que é o errado, né? Então, ali no Sermão do Monte nós encontramos esses valores que devem ser aplicados, né, no nosso modo de agir para com Deus e para com os homens. Então, o Sermão do Monte, ele serve para todos aqueles que querem ter uma vida íntegra, todos aqueles que querem ter uma vida baseada em valores morais cristãos, baseada em valores que vão levar a sociedade em algum lugar, né? Como eu disse, a sociedade hoje em dia está com valores bastante invertidos. E o Sermão do Monte ele traz ali valores, né, cristãos que podem transformar a sociedade. Dando aqui continuidade. No tópico 2, a gente vai falar a respeito das bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus. Então, no ponto 1, ele diz: o que são as bem-aventuranças? Né? A expressão bem-aventurados, ela é um adjetivo aí plural grego, né? Ela vem do grego makarioi, né, que significa felizes. Então vem do grego makarioi, que significa felizes. E quando Jesus fala bem-aventurados aqueles, ele está falando, na verdade, que essas pessoas são pessoas felizes, né? E quando a gente fala de felicidade, é importante a gente ressaltar que a felicidade na Bíblia
ela é diferente da felicidade mundana, da felicidade materialista, né, na nossa sociedade atual. Então, na nossa sociedade, muitas das vezes, a felicidade ela está em possuir algo, em ter algo. Enquanto na Bíblia, a gente vê que a sociedade ela não está atrelada a você possuir algo. Ela é um estado que você tem. Muitas vezes na sociedade a gente vê, às vezes, a hipocrisia nas pessoas, né? Postando aí em suas redes sociais, sorrindo, dizendo que estão alegres, dizendo que estão felizes, mas muitas das vezes só Deus sabe o que aquela pessoa está passando, só Deus sabe o que ela está vivendo, né? Ali no seu dia a dia. Mas a palavra de Deus, ela mostra qual é a verdadeira felicidade. Então, quando Jesus diz bem-aventurados, né, são os que choram, ele diz felizes são os que choram. Olha só, parece uma contradição na sociedade atual, mas é o correto. Esse é o valor cristão, né? Apesar daquela pessoa estar chorando, ela está alegre, porque ela tem Deus na vida dela. Ela tem uma esperança na vida dela. Então ela está feliz. Paulo, por exemplo, quando escreve ali para os filipenses, ele diz: alegrai-vos ou regozijai-vos. Outra vez os digo, alegrai-vos. Então ele insiste em dizer aquilo. E olha só a situação em que Paulo estava passando quando escreveu para a igreja ali de Filipos, para os filipenses. Ele estava preso. Então, mesmo estando preso, Paulo chama a igreja, diz para a igreja se alegrar. Porque ele sabe que a igreja, a alegria do crente, a alegria do cristão, não está na situação em que ele vive, não está naquilo que ele possui, ela está em Deus. Ela está naquilo que ele é. Então, na Bíblia, a gente vê, na verdade, aqui no Sermão do Monte, ensinando que a alegria, né, ela não está condicionada àquilo que se possui. Aquele que chora, ele é feliz, né? Aquele que é pacificador é feliz. Aquele que é manso é feliz, né? Muitas das vezes é distorcido, né? A sociedade distorce, né? Aquela pessoa que está chorando, está triste, ela está infeliz. Mas às vezes aquela pessoa está chorando, mas a esperança dela está em Deus. E ela sabe que a vitória virá, que a alegria na vida dela, aquela alegria é uma alegria verdadeira, porque ela confia que Deus vai agir. Então aqui ele continua dizendo que essa expressão trata das qualidades presentes na vida dos que dependem de Deus, né? Que estão na dependência de Deus, que estão sob seu domínio e soberania e seguem a Jesus com sinceridade, né? Aqueles que têm sinceridade na servidão de Cristo, né? Aqueles que servem a Cristo em retidão, em sinceridade, esses sabem o que é a felicidade, esses sabem o que é a verdadeira alegria. Ela ainda se refere tanto ao presente quanto ao futuro, né? Quando Jesus fala ali no Sermão do Monte, né? Bem-aventurados, ele está se referindo tanto às coisas futuras, tanto ao que há de vir, como também à situação atual. Como eu disse, Paulo escreve para a igreja pedindo para que os irmãos se alegrem. Ele poderia, por exemplo, dizer: olha, meus irmãos, vocês estão tristes agora, mas não se preocupem, vocês vão morrer tristes, mas depois vão ficar alegres. Não, Paulo não diz isso. Paulo pede para que a igreja se alegre, regozijai-vos, né? Então é para a situação presente e para a situação também futura, né? Uma alegria muito maior que há devido ao que é que nós temos. Se nós hoje somos alegres por ter Cristo em nossas vidas, imagina só a alegria que há de vir. Então vamos aqui dando continuidade, né? Nesse sentido, o salvo está consciente das promessas divinas para o futuro, a fim de que viva piedosamente em Cristo e desenvolva as virtudes presentes no Sermão do Monte. Assim, nas palavras do nosso Senhor, né, aí no Sermão do Monte, as bem-aventuranças são o resultado da fidelidade do crente a Deus, que em qualquer circunstância persevera no caminho e com isso participa das bênçãos divinas da salvação. Então essa alegria, essa felicidade, ela não está condicionada, como eu falei, a aquilo que ele possui, a situação em que ele está passando. A felicidade dele está condicionada a Deus. É Deus que é a sua própria alegria, né? Como também a palavra nos informa. Então, quando o crente é fiel a Deus, né, independente das circunstâncias, quando ele persevera no caminho, ele vai participar das bênçãos divinas da salvação. E isso traz esperança, isso traz alegria, regozijo para a sua vida. No ponto 2 do tópico 2, diz o reino de Deus e o seu caráter, né? Aquilo que ele é. No Evangelho de Mateus, identificamos a chegada do reino de Deus.
e a pregação de Jesus a respeito do evangelho do reino. Aqui a gente tem alguns versículos baseando. Mas o que seria o reino de Deus? Na Bíblia, o reino de Deus é comparado a uma semente, né? A gente tem essa comparação, a qual se desenvolve ao longo do tempo, de modo que podemos falar a respeito de um reino presente e de um reino futuro, que vai se desenvolvendo, né? A expressão reino de Deus, ela declara a soberania, reinado e governo de Deus atuando em tudo. Podemos ainda destacar pelo menos 4 conceitos que se referem a essa expressão na Bíblia. Aqui o autor traz, né, 4 conceitos para explicar, né, aqui o que é o reino de Deus, né? A que se refere o reino de Deus, né? Esse reino que indica algo tanto que há no presente como vai se desenvolvendo também, cresce ali e é algo futuro, né? Então o que é o reino de Deus, né? Então ele fala que o reino aqui no coração, né, um reinado que ocorre dentro do coração da pessoa que se rende à soberania de Deus. Ele traz aqui como versículo, referência, né? Lucas capítulo 17, versículo 21, que diz: nem dirão, ele aqui ou ele ali, pois eis que o reino de Deus está entre vós, né? Então o reino de Deus, ele não está condicionado a um lugar. O reino de Deus, ele está em nós. Nós que servimos a Cristo, temos o reino de Deus em nossas vidas, né? Ele está ali no nosso coração. Aqui ele fala também um segundo conceito, né, a respeito do reino de Deus, que é a chegada do reino como salvação. Quando a pessoa passa pela experiência salvífica, desfruta de bênçãos, tanto espirituais quanto materiais, e reconhece e obedece ao grande rei. E aqui traz como referência Marcos, capítulo 10, versículos 25 ao 26, se os irmãos quiserem acompanhar aí também. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam, né? Ainda mais dizendo entre si, quem poderá, pois, salvar-se? Né? Então Jesus mostra que, na verdade, a salvação ela é possível. E essa salvação ela chega ali com o reino de Deus. Ali ele fala também como o reino de Deus, a igreja, né? A expressão do reino de Deus, constituída de pessoas com o coração regenerado e transformado e que por isso reconhecem Deus como soberano. A igreja é vista como a expressão do reino de Deus, né? Então aqui ele traz como referência Mateus, capítulo 16, versículos 17 ao 19. E também toda a criação e a volta do Senhor. Tudo isso está relacionado ali ao reino de Deus, né? A imagem bíblica do governo de nosso Senhor, em que o universo será redimido e posteriormente haverá novo céu e nova terra. Traz consigo a dimensão do reino de Deus, né? Mostrando o que é esse reino, né? Que começou, está atualmente atuando aqui na Terra. Hoje em dia nós podemos falar que estamos trabalhando no reino de Deus e remete a coisas futuras, né? Estudadas aí na escatologia, né? A respeito das coisas futuras, como por exemplo a volta do Senhor, a vinda do Senhor, né? O milênio. Então tudo isso, né, se refere ao reino de Deus, né? Aí mostra a dimensão, a grandiosidade do que é o reino de Deus. E aqui no ponto 3 ele fala os súditos do reino de Deus, né? A primeira sessão do Sermão do Monte destaca 8 qualidades, né? Aí na leitura que a gente fez hoje, né? Que formam o caráter dos súditos do reino de Deus. Aí aqui ele destaca, ele fala o quebrantamento. Se a gente abrir aqui, né? Em Mateus, vamos abrir a Bíblia para ir aqui acompanhando, né? De acordo com a leitura, a gente vai lendo os versículos. Ele diz o quebrantamento, né? Que ele fala, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. E depois ele diz o choro, né? Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Né? E aqui ele vai falando, nessa questão aqui, né, de ser pobre
de espírito, né? Ele fala quebrantamento, uma pessoa quebrantada, uma pessoa que sabe que ele depende de Deus, né? É uma pessoa que entende que ele é humilde de espírito, ele entende que há uma dependência de Deus, ele se quebranta diante de Deus, né? Aqueles que choram serão consolados. Ele fala da mansidão, né? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, né? A retidão, ele diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Essa justiça aqui, né? Aquela justiça, né? Que o camarada vem, né? Faz alguma coisa errada, você vai ali retribuir com mal. Muito pelo contrário. Jesus ensina até mais na frente, a gente vai estudar em lições posteriores, né? Que ele pede para que não se pague o mal com o mal, mas com o bem, né? Então esses que têm fome e sede de justiça, ele vê a injustiça acontecendo, ele vê as coisas erradas acontecendo, ele sabe o que é o certo, ele ora a Deus para que tudo aquilo seja corrigido. E essas pessoas que têm fome e sede de justiça, eles vão ser fartos, né? Haverá muita justiça ali diante deles. Deus é um Deus justo. E aí ele fala aqui o quinto, né? A misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A pureza, né? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Esses limpos aqui de coração, né? Não é que a pessoa ela é 100% santa, né? Mas no momento em que aceitamos a Deus, somos chamados para a santidade. Deus é um Deus santo e nos chama para a santidade. Nos chama para que a gente se santifique, para que a gente se torne limpo. Então, quando aceitamos ao Senhor, somos justificados, somos regenerados, somos feitos uma nova criatura e ali nós somos limpos, limpos de coração, para que possamos ver a Deus. Por isso que a Bíblia ela pede para que a gente se santifique, né? Porque aqueles que não se santificam, eles não verão a Deus, né? É necessário que a gente santifique para que a gente possa ver a Deus. Então a Bíblia ela vai sempre entrando ali em concordância, né? Aqui fala também, né, da pacificação, né? O sétimo, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Essas aqui são as beatitudes, né? A gente vai ver no tópico 3, né? Essas são as 8 beatitudes, né? As 8 bem-aventuranças, né? Que a gente encontra. Então esses pacificadores são aquelas pessoas que procuram a paz, né? São aquelas pessoas que têm fome, que têm sede de paz, né? Paz na terra, ela não quer guerra, ela não quer discórdia, ela não quer desunião, ela quer a paz. E essas pessoas, elas serão chamadas filhos de Deus, né? Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, né? Porque deles é o reino dos céus. Aqui é justamente aqueles que são perseguidos por causa dos valores do reino, né? Então aqueles que defendem a causa cristã, aqueles que defendem o evangelho e forem perseguidos por isso, e aí a gente vê bastante a respeito disso, os irmãos que quiserem ver aquelas pessoas que assim são mais perseguidas com a maior intensidade, né? Podem visitar aí o site, por exemplo, Portas Abertas, e verão cristãos no mundo que são perseguidos por causa do evangelho. São muitas das vezes presos e até mortos por causa do evangelho, né? Países aí como o Afeganistão, principalmente agora, que lidera a lista, né, do índice de perseguição religiosa, né? Depois de anos a Coreia do Norte e agora a segunda colocada, né? Mas mesmo assim, né? No caso não é que a Coreia diminuiu a perseguição, né? Aumentou no Afeganistão. Então essas pessoas, elas são perseguidas por causa do evangelho. E aqui diz que delas é o reino dos céus, né? Então, continuando aqui, ele diz, logo, espera-se que os filhos de Deus manifestem essas qualidades espirituais na vida cristã, pois, sem elas, não poderemos participar do reinado divino. Portanto, ao praticar essas qualidades do reino, seremos chamados de bem-aventurados, isto é, verdadeiramente felizes. Não é que você vai ser apenas uma delas. Nós, cristãos, somos chamados, somos convocados para termos todas essas bem-aventuranças. Não é que nós, não, eu sou o manso, não, eu sou o pacificador. Não, você foi chamado para cumprir todas as bem-aventuranças. Você foi chamado para cumprir todas as beatitudes que há ali no Sermão do Monte, né? Para que nós possamos ser verdadeiramente felizes. Continuando, né? Agora aqui no tópico 3, último tópico da lição,
somos bem-aventurados, né? E aqui ele vai falar a respeito, no ponto 1, da beatitude na vida dos salvos, né? Ele diz que o salvo em Cristo, o seguidor salvo em Cristo, né? O seguidor de Jesus vive a beatitude, né? As bem-aventuranças, como a gente falou, aquelas 8 lá. Isto é, estado permanente de perfeita satisfação e plenitude. Estado de felicidade e serenidade. Do Sermão do Monte, de maneira bem-aventurada. Isso ocorre, né, porque o discípulo de Jesus, ele desfruta do favor de Deus e manifesta atitudes que mostram coerência com a ética do reino de Deus. Quais são essas atitudes? Né? Humildade, mansidão, retidão, misericórdia, pureza, pacificação, disposição para o perdão, tudo isso que Jesus havia citado ali no Sermão do Monte, né? Para os bem-aventurados. Eles demonstram essas características. É possível, né, todo crente agir por meio dessas atitudes, pois quem passou pela experiência da salvação é transformado interiormente pela palavra de Deus, né? Às vezes, a pessoa ela estava lá no mundo, ela não aceitou a Jesus, ela não se converteu, e ali ela era uma pessoa que vivia zangada, que não queria paz com ninguém, que procurava confusão. E quando ela aceita Cristo, ela é regenerada, ela é transformada, e a partir daquele momento ela procura a paz. Então, ela sai, né, de um lado, ela vai para o outro, é a conversão, ela muda de lado, né, ela se transforma, ela é regenerada, é feita uma nova criatura. E ela muda totalmente, né? Aquela pessoa que era prepotente, ela passa agora a ser humilde, né? E aqueles cristãos que ainda têm aqueles pecados, né? Que ainda não vivem totalmente o fruto do Espírito, tem que passar a viver. Tem que passar a viver as bem-aventuranças. Essa palavra é para os cristãos, é para aquelas pessoas que estão buscando viver a vida em retidão. Se você quer viver a vida em retidão, né, ali seguir a Cristo, você tem que cumprir as bem-aventuranças, né? Tem que ter todas essas características: humildade, mansidão, retidão, misericórdia, né, pureza, pacificação e disposição para o perdão. Então vamos lá, né? Ele é transformado então interiormente, o cristão que quer viver dessa forma. Ponto 2, para finalizar aqui, fala que é a prova de que o cristão é bem-aventurado. O cristão que pratica as 8 beatitudes do Sermão do Monte, ele domina o eu carnal, né? Ele domina o seu interior, né? Que quer muitas das vezes cometer erros contra Deus. Vive em Cristo, entra numa nova dimensão espiritual e vive a bondade de Deus. E que ele traz alguns versículos, né? Como, por exemplo, Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Então aqui ele traz, né, a mudança do crente, né? O crente que aceitou a Cristo, ele agora é uma nova criatura, ele tem um novo pensamento, então ele é transformado de acordo com esse novo pensamento. E agora ele vai fazer aquilo que agrada a Deus, vai entender qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Assim, no Sermão do Monte, Jesus Cristo ensina que a verdadeira felicidade nada tem a ver com o que o homem moderno deseja. Como eu tinha falado, né? Eles colocam a felicidade nisso daí, ó, dinheiro, ambição, poder, né? Coisas materiais, né? A felicidade materialista mundana, né? Então, as bem-aventuranças, elas mostram que a felicidade do crente, né? Ali no Sermão do Monte, Jesus fala que a felicidade do crente, ele não está, né? A felicidade não está em coisas materiais. A felicidade está em cumprir a vontade de Deus. Então a felicidade bíblica, ela se revela em quem ama o seu inimigo. Olha só, né? Às vezes algo contraditório para os valores mundanos hoje em dia, né? A gente vê o exemplo aí da guerra da Rússia contra a Ucrânia, né? Ali, na verdade, o que deveria acontecer era o amor de um para com o outro, mas o que eles mostram é uma guerra, né? É uma discórdia, é uma inimizade, né? Então o homem, ele está apegado às coisas materiais. Mas
a felicidade bíblica, ela mostra, né, ela se revela através dessas coisas que hoje em dia, devido aos valores mundanos estarem tão impostos na sociedade, parece uma coisa contraditória, né? A gente dizer que ama o nosso inimigo. Bendiz o que maldiz. Então alguém vem dizer alguma coisa ruim contra você, você vai na verdade bendizer. Você vai falar bênçãos para aquela pessoa. Parece algo contraditório. Faz o bem ao que o odeia e ora pelos que o maltratam e perseguem, né? Então, esse recado, né, Mateus capítulo aí de número 5, versículo 44, né, que diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei, Mateus capítulo 5, versículo 44, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, né? Esse versículo aqui, ele é bastante falado, né, em relação à igreja perseguida, justamente porque eles são perseguidos e eles oram por aquelas pessoas que o perseguem, para que aquelas pessoas também aceitem ali a Jesus. Porque um dia talvez eles foram perseguidores. E ao aceitar Jesus, eles passaram a ser perseguidos, como foi o caso de Paulo, por exemplo, né? Então agora finalizando, meus irmãos, aqui a conclusão diz assim: o Sermão do Monte é a base ética do reino de Deus. Nele, constatamos o lar divino de uma atitude amorosa do cristão para com Deus, bem como para com o próximo. Como eu disse, é o modo de lidar tanto do homem para com Deus, como do homem para com o seu próximo. Isso nós vemos ali no Sermão do Monte. Se cada crente fizesse do Sermão do Monte o seu norte ético de vida, as polêmicas não teriam lugar entre nós. Não haveria espaço para meras opiniões intelectivas, opiniões intelectuais, né? Aí que muitas vezes baseadas em inteligência mundana. Visto que o propósito desse sermão é que cada crente seja como Deus quer que ele seja, né? O propósito do Sermão do Monte é que o crente seja como Deus quer que ele seja. São valores cristãos, morais, né? Valores éticos, ali a ética divina, né? Deus quer que a gente haja dessa forma, então vamos agir dessa forma. Porque se nós agirmos da forma como Deus quer que nós haja, nós vamos ser pessoas felizes. Então, aqui, né, fica o comentário do autor, né? Essa dica dele aqui para nós, né? Fica essa reflexão, né? Que nós venhamos ter como norte ético a palavra de Deus na nossa vida, os valores morais cristãos, né? Que estão ali inseridos no Sermão do Monte em nossas vidas, para que não haja entre nós, né, ali polêmicas, né, dissensões, né, às vezes coisas baseadas até em conhecimentos mundanos, né, brigas políticas muitas das vezes, isso tudo por falta de conhecimento da palavra de Deus. Então, fica aqui para nós esse ensino, né, e que a gente venha aplicar em nossa vida. É um ensino bastante aplicado, que nós podemos utilizar, que nós podemos ver aqui nessa lição. Na lição da próxima semana, na lição número 2, nós estudaremos a respeito do sal da terra e luz do mundo, né? A gente vai estar também aqui preparando, né, essa lição para que os irmãos possam estar também acompanhando, né, tendo aqui esse subsídio, essa ajuda, né? O que a gente quer fazer aqui é somar, né? A gente quer somar, quer trazer conhecimento para os irmãos, para que os irmãos possam, né, estar, os professores, no caso, levando, né, na sua sala, na escola dominical, e os irmãos que são alunos, né, assíduos à escola dominical, possam estar aprendendo cada vez mais. Então, agradeço a todos, né, que acompanharam até aqui, que Deus abençoe, a paz do Senhor.